Fábio, puxando esse gancho da exegese de novo aí, eu queria saber se existe... Se a gente fizer a exegese ali na Bíblia, a gente pode concluir que Jesus era Deus? Não. Você vai fazer exegese para ter Jesus Deus apenas no Evangelho de João. Porque a característica do Evangelho de João, já dentro do seu prólogo, é dessa forma, é provar em todo o seu livro que Jesus era Deus. Ele já inicia dizendo, no princípio era o Verbo estava com Deus e o Verbo era Deus. É o único, dentre os evangelhos, que vai trazer a característica de querer provar a tal divindade de Jesus, é o Evangelho de João. Então você já tem que isso... Não... E o Atos ali que a gente mostrou, que ele foi para o céu, não, ali você tem uma construção mitológica, que é característica de um grego que escreve para um grego. É uma construção lendária, mitológica. Isso não quer dizer que ele é Deus. Entende? Ele está subindo para quem? Para o Deus dele, para o Pai dele. Entendi. É uma construção não mitológica. necessariamente falando dele. Não dele. Agora você pegar o prólogo do Evangelho de João, no princípio era o Verbo. O Verbo, outro problema, estava com Deus. E o Verbo era Deus. Aí o que você tem? Você tem a construção enoteísta aí, não mono, viu? Esse é outro problema que ninguém para prestar atenção. No princípio era o Verbo. O Verbo estava com. Olha o detalhe. O Verbo estava. Se ele estava no céu, beleza. No princípio era o Verbo estava na eternidade e o Verbo é Deus. É uma forma de construção. Olha o detalhe agora, a preposição com. Peguem para mim, por favor, Evangelho de João, capítulo 1. Vamos analisar isso no português. Olha aí a pessoa, não, mas isso aqui é monoteísmo. Não, isso não é monoteísmo nunca. Isso é enoteísmo. Evangelho de João. Isso, Nossa, aí, apareceu, bicho. Olha aí, ó. No princípio era o Verbo. Nossa, esse site aí deve ganhar uma grana, viu, bicho? Deve. E só o Verbo... nosso aí. Olha lá, o Verbo era Deus. Se eu não tivesse essa expressão, ó, e o Verbo estava com Deus, coloca assim, ó. No princípio era o Verbo, e o Verbo era Deus. Se tivesse a construção dessa forma, beleza. Eu estou dizendo que unicamente que Jesus é Deus absoluto. Absoluto. Mas a partir do momento que eu tenho, no princípio era o Verbo, vírgula, o Verbo estava com Deus. Por que verbo tá escrito com letra maiúscula, cara? Porque aí a tendenciosidade que ele quer colocar, que aí já era divino verbo. Em arreirologos, cairologos em prostonteon, caitios em rologos. Então no princípio era o Verbo estava com Deus. Então ele já estava com alguém. E o Verbo era Deus. Ele não é Deus absoluto e único. Por quê? Porque ele já estava com alguém. E quem é esse alguém com quem ele estava? Era Deus. Então, se eu colocar que Jesus é Deus, eu estou trabalhando com enoteísmo aí. Porque ele estava com outro Deus. E esse outro Deus o qual ele estava não era ele próprio. Porque se é ele próprio, ele não pode estar com outro. Ele não pode estar com ninguém se ele é absoluto. Olha o problema aí agora. No princípio era o Verbo. O Verbo estava com Deus. E o Verbo era Deus. O Verbo era Deus, só que ele estava com outro alguém. Então Jesus não é Deus absoluto. Porque ele estava com outro alguém. Que era também uma divindade. Que era o pai dele. Ele estava, olha lá, no princípio com Deus. Novamente. Ele estava no princípio e ele é Deus. É uma construção de uma forma. Agora, ele estava no princípio com alguém. E esse alguém é o Deus dele. Todas as coisas foram feitas por ele. E sem ele, nada do que foi feito se fez. Nele estava a vida. E a vida era a luz dos homens. Entende? Todas as coisas foram feitas por ele. Quando eu pego todas as coisas foram feitas por ele, logo eu tenho que excluir que Deus foi feito por ele. Por quê? Porque Deus antecede o verbo. Sim. Ok? Todas as coisas foram feitas por ele, sem nada do que foi feito se fez. Nele estava a vida era a luz dos homens. E a luz resplandece nas trevas e as trevas não compreenderam. Aí vem um homem enviado por Deus, cujo nome era João, e aí vai e segue. Mas só a partir do prólogo ali você já tem algo interessante. Posso colocar que Jesus é Deus 100%? Não, porque ele estava com alguém que era 100% Deus. Mas se eu concordar e aceitar que Jesus é 100% Deus, assim como o Pai é 100% Deus, então nós não temos um monoteísmo aí. Monoteísmo é a crença num único e soberano Deus. Mas aí tem o argumento dos caras, né, de que a divina trindade... A trindade é um desenvolvimento que vem pela patrística. Que aí é outro problema. Que a gente não vai encontrar isso aí na Bíblia. Não, a gente vai encontrar submissão, a gente vai encontrar enoteísmo puro. É feito aí. pela patrística? É. Não vai encontrar nada na Bíblia? Não, a trindade é feita pelos pais das igrejas. E vamos lá, canonização. É mesmo, cara? Sim. Oh, pelo amor de Deus.
Você vê como eu não entendo nada. Então, ou seja, você tem a Bíblia hoje. Montadinho, os 27 livros. Isso é patrística. Não existia o cânon formado nesse período. Primeiro, segundo século, não. Isso vem depois. Então você tem livros avulsos. Não tinha negócio de inspiração. Esquece isso. É o que cada um gostava. Ah, eu gostei desse, vou copiar. E fazia cópia. Ninguém tinha uma preocupação. Exemplo, vamos supor aqui. Quando João escreveu o seu evangelho, João não está na cabeça dele, que ele está escrevendo esse evangelho, mas o Marcos ele está escrevendo também. Marcos e Lucas também, Paulo também. Ei, gente, agora vamos juntar tudo aqui e vamos chamar isso aqui de Novo Testamento. Você acha que então esse argumento da patrística é meio que para solucionar esse erro? É o que eles queriam. Mas por quê? Porque eles estão sendo enfrentados por aqueles que eles chamam de hereges, né? Então a única forma de você refutar os hereges é você padronizar alguma coisa. Para você ter como argumento, para você rebater aquilo que você tem como heresia. Então a preocupação de um cano surge em cima daqueles que eles chamam de heresia. Igual, falaram que Jesus não era 100% Deus. Então você tem lá Ário, presbítero de Alexandria, em um embate teológico contra Sabélio. Então começa o embate desses dois grandes teólogos. Então você tem aqueles que aderiram à teologia de Sabélio e aqueles que aderiram à teologia de Ário. Então você estabelece e padroniza um conceito, igual o Marcião, teve lutas, embates com grandes outros. Você tem vários. Os epicureus também que surgiram com as suas teologias, os gnósticos que surgiram com as suas teorias e teologias também. Nós temos isso no livro do Apocalipse. Os debates teológicos, mas esse debate teológico já era dentro do primeiro século? Possa ser que surgiu dentro do primeiro século, pós-destruição, porque você tem já a preocupação dos debates teológicos. E debates teológicos você precisa montar concílios para isso. Então como que eu tenho um livro do Apocalipse falando de debates teológicos e nem concílio existe ainda? Você vai ter um debate, mas não é teológico, é judaico. Que é o primeiro concílio de Jerusalém. Que eles vão querer... É isso que eu estou vendo. Tá? Que eles vão querer tratar a respeito de questões judaicas, não teológicas. Que é o primeiro concílio que surge em Jerusalém, que Paulo vai até lá, porque existe um problema que os judeus estavam dizendo que os gentios eles teriam que se circuncidar. E Paulo leva esse problema para os apóstolos. Chegando lá, os apóstolos falam, faz o seguinte... vamos falar então para que eles só se abstenham do sangue, da carne sacrificada e da prostituição. Isso não é um debate teológico, isso é um debate judaico. Debate só teológico só vai surgir por intermédio dos pais das igrejas com preocupações teológicas. Isso só vai surgir a partir do segundo século. E logo então a Bíblia é formada quando? A canonização é no terceiro século. Uhum. Então a separação de livros daquilo que eu acho que é bom para mim debater teologicamente com você, é no segundo século. Então ninguém tinha ideia de um cânon formado no primeiro século, não. Então como que eu vou dizer, não, porque Mateus escreveu esse evangelho, Marcos e Lucas no primeiro século, porque já dá batida. Não, meu filho, pelo amor de Deus, aí tem que estudar muito, né, pai? Muito bom esse corte, né? Agora eu peço meu por favor para que você se inscreva aqui nesse canal. Isso nos ajuda muito a melhorar o conteúdo cada vez mais e trazer cada vez mais conversas interessantes. Além disso, você também vai receber conteúdos de valor como esse. Então eu agradeço de coração e até o próximo vídeo.